Oi, tudo bem com vocês? E aí, vamos dar início à nossa aula de português. Tudo bem, crianças? Então, eu espero que todos estejam bem. Segunda-feira, né? Todos com saúde, muita paz, né? Vamos iniciar aí nossa aula com Deus no coração, tá bom? Bom, prestando bem atenção, nós vamos falar hoje, né, em português, das proparoxítonas. Nós já estudamos de, nós já estudamos sobre as oxítonas, as paroxítonas e agora nós vamos também falar das proparoxítonas. Bom, observem aqui, tia, você pode falar assim, tia, é a mesma coisa, né? Palavra oxítonas, oxítonas, oxítonas. Não. As palavras oxítonas são aquelas que a última sílaba, né, numa palavra, dedo. Qual é a última sílaba de dedo? É o dó. Mas dedo, a sílaba mais forte é D. Olha como é que eu falo. Dedo. Ela tem duas sílabas, certo? Nesse caso, a palavra dedo, ela seria uma paroxítona, porque não seria a última sílaba, não seria o dó, né, a sílaba mais forte, mas sim D. E esse D aí, ele seria a sílaba tônica, a sílaba que eu pronuncio com mais força. Se fosse o dó, a palavra seria uma palavra classificada como oxítona. Mas, como é o D, né, se a gente chama de penúltima sílaba, aí, né, só tem duas sílabas, mas é a sílaba anterior à última, que é a mais forte. Aí classifica ela como paroxítona. Mas se eu tenho uma palavra onde a última sílaba é a mais forte, né? Como café, ó, o fé ainda é acentuado, mais forte fica, né? Nós temos também duas sílabas e café, a sílaba fé torna essa palavra uma palavra oxítona, sendo a sua última sílaba a sílaba mais forte, certo? E aqui dando continuidade, ó, aqui você tem pássaro. Você vai separar, né? Separe a palavra aqui, separe a sílaba da palavra paz. Lembrando que nós temos um dígrafo aqui, que são dois S's, dois R's. Eles nunca ficam na mesma sílaba, certo? Uma vai para cada sílaba. E aí você vai dividir. O comando da questão primeiro é esse. Na segunda, leia em voz alta as palavras acima e contorne a sílaba tônica de cada uma delas. O que é sílaba tônica? É a sílaba mais forte da palavra. É a sílaba que eu pronuncio com mais força. Nesse caso aí, uma dica para vocês. A sílaba mais forte, na maioria das palavras, com exceção de uma, tá? Todas estão acentuadas, todas recebem acento gráfico, tá? Que dão a sílaba, o tom mais forte. E essa é a tua sílaba tônica, com exceção de uma. Aí na B nós vamos aqui, ó. Em relação às palavras acima, escreva V para as alternativas verdadeiras e F para a falsa. Te aconselho a fazer primeiro essa daqui, tá? Para depois vir para verdadeira ou falsa. A palavra Uirapuru, presta atenção na pronúncia, Uirapuru é oxítona e não leva acento gráfico. Primeiro a gente vai ver, tem acento gráfico aqui? Tem um pinguinho no I, mas o pinguinho no I não é acento gráfico, é só um pingo. Tá? Então a gente já sabe que não leva acento gráfico. Mas ela é oxítona. A sílaba mais forte dela é o ru, aí do Irapuru. Se for, ela é verdadeira. Todas as palavras proparoxítonas recebem acento gráfico? Bom, a oxítona, a sílaba mais forte, é a última. A paroxítona é a penúltima. E a proparoxítona são as antepenúltimas sílabas, ou seja, uma palavra, primeiro, para ela ser proparoxítona, a palavra tem que ter três sílabas, no mínimo. Três sílabas. A segunda situação é que ela recebe acento também diferencial aí de o acento de tônico. Ah, outra coisa, não é porque a palavra é grande, né? A palavra é grande que ela vai ser proparoxítona, mas ela precisa no mínimo de três sílabas, tá? Ah, a palavra é grandona, toda palavra grandona vai ser proparoxítona. Não, tá? Ela vai ser proparoxítona se ela tiver três sílabas e o acento na antepenúltima, ou melhor, a antepenúltima, né, sílaba
seja a sílaba tônica, ok? Nas palavras proparoxítonas, a sílaba tônica é a última? Bom, segundo a regra, de quem é a última? Que tem uma palavra, né? Aqui o acento gráfico ou a sílaba tônica vai ficar na última sílaba. Então, verifica aí. Nas palavras proparoxítonas, a sílaba tônica é a antepenúltima. Bom, última é a primeira, da direita para a esquerda. A segunda é a penúltima. E de trás para frente, né, palavra que tem 3 sílabas, seria a antepenúltima aqui, contando de trás para frente, ok? Bom, organize as sílabas das palavras proparoxítonas a seguir e coloque acento gráfico nas sílabas tônicas. Bom, o que é isso aqui? Isso aqui é uma sílaba tônica. Isso aqui tem sílaba tônica? Tem. Tem acento? Tem. Que palavra é essa? Lâmpada. Aqui nós temos um rapaz, não é buquê, tá, gente? Olha, olhando por aqui, que palavra vai formar? Né? Imagine uma pessoa apaixonada. Né? E onde vai o acento tônico? Onde for o acento tônico, essa é a sílaba tônica, né? Ou melhor, onde for o acento gráfico, essa é a sílaba tônica, tá? A palavra vai ficar mais forte. E aqui nós temos, né, aquele famoso conceitozinho que é legal você ler. As palavras proparoxítonas são aquelas que têm a antepenúltima sílaba tônica. E todas as palavras proparoxítonas recebem acento gráfico. E aí, se você errou lá na questão anterior, da página anterior, volta lá e corrige. Olha o que diz aqui, ó. Todas as palavras para o proparoxítona recebem acento gráfico, certo? Contorne as palavras proparoxítonas do quadro. Bom, aqui as proparoxítonas, ou seja, as que recebem essa regra aqui, que a antepenúltima tem acento e é a sílaba mais forte, certo? E aí você vai contornar as palavras, tá? Que tem 3 sílabas e a última dela, no mínimo 3 sílabas, e a última é acentuada. E depois você vai trazer para cá. Tia, mas não tem número. Bom, aí tu vai ter que conferir para letra mesmo, tá? Tu vai ter que conferir. Por exemplo, aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que vai mudar é essa palavra aqui, ó. A palavra que você colocar aqui por conta da letra final, ok? Mas aí você consegue. Agora nós vamos para a ortografia. Ortografia, isso é essencial, né, para a gente aprender a escrever, né? Porque aí o teu texto vai ter coerência, coesão, certo? Ou seja, você vai aprender a escrever corretamente. Então, fique atento nas dicas, nos macetes para a gente lembrar. Bom, quando alguém diz que está meio triste, o que você entende? Esse meio triste aí, que sinônimo poderia substituir a palavra meio, nesse caso, meio triste? O que você diria aí que poderia substituir? Meio triste. Quando a pessoa está meio triste, ela está totalmente triste, ou ela não está nem um pouquinho triste, ou ela está um pouco triste. Isso aí você deve pensar na hora de substituir, tá? Sinônimo, tá? Quando fala sinônimo, é a palavra que tem um sentido semelhante, sentidos parecidos. Quando eu digo meio triste, eu quero dizer que a pessoa está o quê? Bom, te ajudando aí, quando a pessoa está meio triste, ela está um pouco triste, certo? Se ela está um pouco triste, isso significa que esse meio triste pode ser substituído por um pouco triste, certo? Então, que sinônimo poderia substituir a palavra meio nesse caso? O sinônimo pouco, não é verdade? Concorda comigo? Que meio triste significa um pouco triste, tá? Então, esse aí poderia ser o sinônimo para a palavra meio, tá? Notem que aqui tem meio e meia, né? Normalmente aqui tem que ter uma diferença muito grande entre meio triste e meia triste, é por isso que está aqui. Aqui representa uma pessoa, e aqui meia triste é a meia de calçar mesmo, tá, gente? Então, meio, tem que saber quando usar a palavra meia e quando usa-se a palavra meio, certo? Bom,
Você conhece outros significados para a palavra meia? Quais? Reúna-se, né? Agora você não vai se reunir com os colegas, você está reunido com a sua prof. Então vamos prestar atenção aí na dica que a tia vai dar. Se bem que aqui embaixo já veio uma dica, mas nós vamos ler aqui, ó. A gente usa meia só para meia que calça? Não, né, gente? A gente usa meia, às vezes usa meia errada, né? Mas assim, no contexto de não ser substantivo. Porque quando eu falo meia, galera, pense em meia. Você não vai pensar em meia banana, você vai pensar na meia de calçar, certo? Normalmente, quando eu uso a palavra meia, eu venho junto com ela usando um substantivo ao qual ela se refere, tá certo? Bom, tipo, meia hora. Meia hora. Eu estou me referindo ao quê? Né? A metade de uma hora. Meia dúzia. Eu estou me referindo à metade de 12. Meia dúzia. 6, né? 6 alguma coisa. Que significa, então, aí a metade de uma dúzia. A metade de uma dúzia, então, seriam 6, porque 12 é uma dúzia, né? E também nós poderíamos, o que mais? Pensar aí, meia quadra, né? A metade de uma quadra. Eu estou na metade da quadra, meia quadra, certo? Vocês notaram aí que quando eu usei meia para me referir às palavras, eu referi a palavras no feminino, meia hora, meia dúzia, meia quadra, certo? Então, prestem atenção, as palavras que vieram depois desse meia, elas vieram junto com palavras no feminino, certo? Isso é uma dica. Então vamos aqui, ó. Vamos ler aqui o conceito. Meio, diferente de meia. Meia versus meia. A palavra meio, quando significa metade, ele é numeral. Quando significa metade é numeral. Tia, mas quando a senhora falou meia dúzia, eu também não estou usando o numeral? Vamos lá. Ele é numeral. Meio, quando significa metade, ele é numeral. E ele concorda com o substantivo que ele se refere. Por isso, tá? Olha aqui, ó. Tia, mas se ele concorda, quando a senhora disse meia dúzia, o dúzia é o substantivo, certo? Então ele concorda. Por isso que ele foi pro feminino. Entendeu? Quando a palavra que vem depois for um substantivo, for numeral, significar metade de alguma coisa, quando ele significa metade, quando eu uso o meio, né, se referindo à metade, eu não vou dizer aí meio dúzia. Eu digo meio dúzia? Eu não digo, eu digo meia dúzia. Eu não digo meio quadra, eu digo meia quadra, tá? Porque eu estou me referindo à metade da quadra, mas esse metade aí é numeral. Significa que eu dividi ao meio, certo? Então, agora, leu um capítulo e meio. Leu uma página e meia. Esse meio aqui, ele está concordando com capítulo. Capítulo é masculino. Então, ele leu um capítulo e meio. O meio concorda com capítulo e capítulo é masculino. Agora, leu uma página e meia. Essa meia aqui está concordando com a página. Por isso que ela ficou no feminino. É 1h30 de filme, certo? Esse meia aqui concorda com a hora, não com o filme. É 12h30. Meio-dia e meia. Esse meia aqui é da hora. Meio-dia. O dia, eu não digo a dia. Por isso que o meio concorda com o dia e o meia concorda com a hora. Estão entendendo? Meio-dia. Dia é masculino. Dia, então, o meio fica no masculino. Meia é meio-dia e meia, tá? O metade do dia, meia hora, certo? É meio-dia e meia. Por quê? Meio-dia, a metade do dia, né? Hora de ir para casa lá na escola, meio-dia acaba a aula. Mas quando eu digo é meio-dia e meia, quer dizer que a hora do meio-dia
mais a metade, mais 30 minutos aí. Agora, se eu tivesse mais meio minuto, aí seria masculino. Então, tem que ter muita atenção nisso aqui, certo? A palavra meia é usada também como forma reduzida de metade, o que ocorre em meia dúzia, meia entrada, meia quadra, tá? Neste evento, os estudantes pagaram meia se apresentarem a carteirinha. Pagam meia o quê? Meia, tá? Entrada, certo? Meia entrada. Então, aí, eles não vão pagar inteira, eles vão pagar a metade. Pagam meia, meia entrada, por isso que é metade. A palavra meio, quando significa mais ou menos, um pouco, é advérbio de intensidade. O que é intensidade? Ai, tá muito frio. Tá pouco frio. Ai, tá muito quente. Ah, tá pouco quente. Isso quer dizer intensidade. Tá muito alto. Ele não fez tudo o que devia. Isso é intensidade, tá? Então, ela ama muito uma pessoa. Então, é intensidade. Então, quando essa palavra meio aqui significa mais ou menos, lembra aqui o caso, né, da palavra aqui meio, né, significa numeral. Agora aqui quando ele disse aqui, ó, a palavra meio triste, que aqui significa intensidade, ó, meio triste, é intensidade. Ele não tá nem muito, nem um pouquinho, ele tá meio, só metade. Tá entendendo? Por isso que aqui o meio triste, tá? É intensidade, por isso que é meio, vai concordar com o triste, tá? É advérbio de intensidade. Os advérbios são palavras invariáveis, não se flexionam em gênero e número. Aqui, por isso, ó, meio, né? Meio triste, meio cansada, meio cansado, ele não vai variar. Quando ele significa pouco, mais ou menos, né? Ele não varia, ele não vai concordar com o substantivo feminino nem com o masculino, ele sempre vai ficar no masculino, estão entendendo? Tipo, ele tá meio triste, ela tá meio triste. Mesmo tendo ela, aí eu não vou dizer, ela tá meia triste. Não, ela tá meio triste. Por quê? Ela tá um pouco triste, é invariável, ele não muda. Ela está meio cansada, né? Meio cansada, um pouco cansada. Não vai ficar meia cansada, senão vai ficar meia de calçar, viu, gente? Se você colocar ela tá meia calçada, ela meia cansada, a meia tá cansada. Quando eu me refiro a esse meio aqui, que ele é intensidade, tá? É sempre meio, é sempre no masculino. Meio cansada, meio triste, meio aborrecida, certo? Meio preocupada. Tudo fica no masculino mesmo, o meio, tá? Agora, se for referente à metade de alguma coisa, numeral, tipo, ela quebrou a metade da carteira, né? Ela tem meia carteira. Ela cortou a metade da meia. Ela tem meia, entendeu? Ela tem agora meia. Bom, a aluna ficou meio nervosa, intensidade, ela ficou um pouco nervosa. Os clientes, né, saíram meio insatisfeitos, intensidade. Se foram as clientes, saíram meia insatisfeitas, elas não saem meio insatisfeitas, elas saem meio, tá? A atleta está meio cansada, de novo, meio cansada, porque é intensidade. A palavra meia também pode ser substantivo feminino, né? Comprei um novo par de meias. Olha, meia aí, né? Minha meia está suja. Minha meia tem listras, né? Eu tenho uma meia bonita. Só uso soquetes, não gosto de outros tipos de meia. Meia soquete, gente, é aquelas que vêm até a metade da perna, assim, fofinha, tá? Terceira, vamos fazer aqui a atividade. Complete as frases a seguir com meio e meia. Lembrando, meio, advérbio de intensidade, ele não varia, ele sempre vai ficar meio. Meia é quando se refere à metade, tá? Aí sim, concorda quando for se referindo à metade das coisas, tanto vai ficar no meio, se for a palavra masculina, e meia se a palavra for
né, feminino. Tenho meio copo de água. Meio copo, a metade, então é meio. Tenho meia taça de vinho, a metade. Então, por isso que foi para o meia, porque meia taça, taça é feminino. Meio copo, copo é masculino, ok? Então, o caminho é o caminho confuso. O caminho é meio confuso ou o caminho é meia confuso? Ela sempre foi meio agitada ou meio agitada? Vê se é a intensidade, se é a metade de alguma coisa. Eles beberam a caneca de suco. Eles beberam meio caneca de suco ou meia caneca de suco, tá? Então aí vamos prestar atenção e lembrar aí da atividade, ok? Então, referindo mais uma vez, se referir à metade de uma coisa no meio, cortado, né, fracionário, o substantivo, aí o meio vai concordar com o substantivo, aí vai ficar no feminino ou no masculino. Agora, se for advérbio de intensidade, se for coisa de intensidade que você possa substituir pela palavra pouco ou mais ou menos, né? Mais ou menos confuso, mais ou menos triste, né? Então, isso aí ele vai ficar sempre no masculino, tá? Assinale a única alternativa em que a palavra meio é advérbio. O que é advérbio? É intensidade, que ele vai ficar no masculino. João é meio nervoso. Maria comeu meio pedaço de pão. Havia meio mamão na geladeira. Nós bebemos 1,5 litros de água. Então, qual dessas aí o meio não pode, pode ser substituído por pouco, tá? Agora, assinale a alternativa em que a palavra meio modifica o adjetivo. Como é que modifica? Ele vai para o masculino ou vai para o feminino. Havia meio copo de suco na cozinha. Meio é metade ou meio é intensidade? A enfermeira estava meio distraída. Comi apenas meio pedaço do bolo. Ele me ligou depois do meio-dia, certo? Aí você vai dizer se ele modifica o adjetivo. Como assim, tia? Modifica o adjetivo, né? Por exemplo, o adjetivo é a característica, lembra? Se ele modifica a característica da pessoa, do objeto, então lembra disso? Então você vai dizer aí, em qual desses aqui vai modificar, certo? A característica aí do adjetivo. Ou seja, vai continuar no masculino. Leia as frases, ou melhor, aqui voltando, lembrei de uma coisinha. Aqui, o adjetivo parece que o adjetivo, mesmo indo para o, digamos, feminino, ele continua, né, no masculino. Por quê? Porque ele é intensidade, certo? Na sexta, leia a frase a seguir e indique a alternativa correta. Aí você vai dizer se o meio está empregado, o meio ou o meia está empregado corretamente. Ela ficou meio chateada, é correto? Esse meia aí, eu posso substituir ele é intensidade, o correto ficar meia chateada? A porta estava meia aberta. Comemos meia fatia de torta. Vamos sair ao meio-dia e meio, certo? Qual é dessas aí que está concordando? Que meia significa metade e que meio significa intensidade mesmo, tá? Ou seja, o meio não pode ser substituído por pouco, mais ou menos, um pouco, mais ou menos, e que a metade está empregada aí como sentido de metade mesmo, certo? Tá certo? Bom, gente, na próxima aula, aí vocês vão ter aí uma atividade, né, na página 66, tá? Agora com você. Copie a lista a seguir no caderno e coloque os acentos que estão faltando nas palavras proparoxítona. Se ela for proparoxítona, ela vai levar acento gráfico, certo? Lembrando, o acento gráfico vai para a antepenúltima sílaba. Na 2,
Na cena abaixo estão representados alguns personagens que você conhece. Observe-os. Você consegue lembrar quais deles fazem parte da lenda do Irapuru? Aí você vai, se você não lembrar, te aconselho a ler de novo a lenda. O Irapuru é o sapo, é o rei ao lado dele. É o rei e o homem ao lado dele, desculpa. A indiazinha e o pássaro. O cavalo e o peixe, né? Então, você vai marcar aí, né? Também é só uma, tá, gente? A B. Essa imagem não é uma xilogravura. Você lembra que a xilogravura é aquela os artistas fazem um carimbo, né, num pedaço de pau e marca lá, usado muito nos cordéis, né, que marca com às vezes uma única só cor de tinta e vai fazendo ali o desenho, né, a gravura, como se fosse um carimbo. Bom, essa imagem não é uma xilogravura, pois é colorida e feita com outras técnicas. Se fosse uma xilogravura, ela poderia pertencer a um... Aí eu já até dei a resposta, né, gente? Então, valeu aí, tá? Estudem, qualquer coisa procurem a tia, tá? Beijo, façam tudo direitinho, estudem, na dúvida, dão uma relida no material, tá, gente? Porque tá bem explicadinho, tem material aí para você buscar a resposta também, tá certo? Fique com Deus.